Bom, pessoal, vamos continuar. A gente vai iniciar agora um painel muito importante que vai falar sobre a codependência. Eu vou chamando aqui as pessoas e vou dar uma dica, né, para os palestrantes. O tempo foi encurtado, né? Vocês tinham 20 minutos, agora são só 10. Então, porque depois a gente precisa almoçar para voltar, para continuar, né? Então, é uma notícia muito boa. Eu vou adiantando aqui, falando sobre o currículo de vocês, e vou chamar aqui o moderador, tá bom? Então, por favor, Josane Oliveira Pirangi. A Josane, a Josi, né, é psicóloga, gestora da instituição Desafio Jovem de Manaus, membro da diretoria da FETEP. Bem-vinda, Josi. Por favor, Fábio Morástico Ramos. O Fábio, ele é assistente social, especialista em dependência química e prevenção. Ele é coordenador da área de grupos de apoio da Cruz Azul do Brasil. Fábio, por gentileza. Maurício Bovo, responsável geral dos grupos Esperança Viva, ex-acolhido da Fazenda da Esperança em 1999, membro do Conselho Geral da Fazenda da Esperança, formado em Marketing Digital pela Uninter. Bem-vindo. Josiel Pereira. Josiel Pereira. Josiel, desculpa. Bacharel em Teologia, psicólogo, especialista em dependência química, vice-presidente da Compacta, Federação Paranaense de Comunidades Terapêuticas. Bem-vindo, e chama aqui agora o pastor Wagner Zanelato, que será o moderador desse módulo. Bom painel a todos. Bom dia, meus queridos. Nós vamos tratar agora de um painel muito importante na vida da CT e no acompanhamento das famílias e daqueles relacionados. O tratamento da codependência em famílias através do fortalecimento de vínculos e dos grupos de apoio. Nós sabemos que quando nós começamos e recebemos um acolhido nos nossos programas, é fundamental, é importantíssimo a participação de maneira ativa dos familiares, para que eles possam compreender essa situação que se estabelece na vida deles de codependência, para que eles possam aprender a lidar e tratar com o acolhido enquanto está no programa e posteriormente também. Dentro dessa perspectiva, nós teremos aqui algumas falas, né, dos nossos painelistas. Primeiramente, nós vamos começar com o Fábio, daqui a pouquinho eu passo a palavra a ele. Ele vai falar das fases da codependência. Depois a Josane vai falar sobre as estratégias de atendimento dos codependentes enquanto o acolhido está na CT. Como trabalhar isso? O Maurício, ele vai falar sobre a importância da participação no grupo de apoio após o acolhimento na CT. Quando o acolhido conclui o seu programa, como que fica esse pós-acolhimento. E o Josiel vai encerrar o nosso painel falando sobre a importância do coordenador, do monitor, do colaborador da CT no preparo para trabalhar com os codependentes. Então, esses são os temas. 10 minutos para cada um, né? Eles prepararam para 20, mas vão ter que falar em 10, então eu dei uma boa notícia para eles agora um pouquinho. Eu falei, tem duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. Eles falam a boa primeiro. Eu falei, Jesus te ama. A ruim, você vai ter que falar em 10 minutos. Então eles sabem que já são amados e vão falar em 10 minutos, pronto. Então eu passo a palavra ao Fábio, que será o nosso primeiro painelista. Muito obrigado, devidamente apresentado, mas eu quero registrar aqui o agradecimento em nome da Cruz Azul do Brasil, né? O nosso presidente, seu Wolf Hartmann, o nosso secretário, seu Egon Schlitter, que está aqui. Muito obrigado por todo o carinho, por todo o amparo, na área de grupos de apoio. Eu faço parte dessa federação de grupo de apoio,
e para nós é uma alegria, uma honra, uma oportunidade muito grande poder estar aqui apresentando e falando das fases da codependência. A gente sabe que os nossos grupos de apoio não só interagem, acolhem e trabalham com o dependente, né, que está num processo nessas fases de acolhimento dentro da comunidade terapêutica, e a partir do momento que ele vai para a sua reinserção social, ou até mesmo dentro, né, Dalberto, das nossas casas, já frequentando os nossos grupos de apoio, mas também é um espaço para a família. E muitas das vezes é a família que chega primeiro dentro dos nossos grupos de apoio, porque a família que está interessada em buscar uma ajuda, essa família que vê a necessidade de salvar a tua família, o teu ente querido. Então, nós vemos a necessidade muito importante de trabalhar esse tema nesse congresso, nesse fórum sobre comunidades terapêuticas. A Cruz Azul no Brasil, ela já foi apresentada, mas vale ressaltar que ela foi fundada no dia 24 de junho de 1995, né? Ou seja, ela vai fazer 27 anos esse mês. Estão todos convidados, dia 23 é o nosso aniversário da Cruz Azul no Brasil. Ela é credenciada então pela Senapred, portadora do CEREDEC, Centro de Referência na área de dependência química. A Cruz Azul no Brasil, dentro das outras atividades e seus objetivos, é uma federação nacional de comunidades terapêuticas, mas também uma rede de grupos de apoio mútuo ajuda na questão de trabalhar com adultos, com criança, mas também com os adolescentes, né, que têm a dificuldade direta ou indiretas, os usuários, familiares, amigos e também esse codependente. O último relatório de atividade, o mais recente relatório de atividade da Cruz Azul no Brasil, apontou que semanalmente nós recebemos 560 famílias participando nos nossos grupos de apoio mútuo ajuda. Isso nos mostra que nós precisamos continuar, nós precisamos fazer, precisamos estar com o nosso grupo de apoio aberto para receber esses familiares, né? Então a gente precisa continuar sempre, né? Pensando no problema da dependência química, nós podemos fazer algumas ações. São as ações que são faladas aqui, que são compartilhadas. E a nossa prática, a nossa vivência diz que a gente precisa continuar. As nossas ações são em prevenção, acolhimento, mas também em grupo de apoio, para receber esse familiar, para receber esse acolhido num pós-acolhimento. Eu gosto muito de uma pesquisa que foi feita na Alemanha, que diz que 81% das pessoas que participam em grupo de apoio permanecem bem, não recai, continua fazendo a sua manutenção, né? Não volta a fazer o uso da substância. E a mesma pesquisa diz ao contrário, Marciano, 89% das pessoas que não participam em grupo de apoio, elas voltam a fazer o uso da substância. Então o grupo de apoio é uma ferramenta eficaz na promoção da vida, na promoção da manutenção da nossa abstinência. Então a gente precisa continuar com certeza. Pula para mim, por favor, Rodrigo. O que é a codependência? Então, conceituado pelo Dr. Luiz Ossão Sanda, ele diz que a codependência é um quadro caracterizado por um distúrbio de ansiedade, angústia e uma compulsão obsessiva em relação a tudo o que envolve a vida do dependente químico. Então, o codependente ele deixa de viver a sua própria vida para passar a viver na dependência dos acontecimentos da vida desse dependente químico, né? Então, é dessa forma. A gente sabe que quem é esse codependente? É a esposa, é o papai, é a mamãe, é o esposo, é o filho, muitas das vezes a avó, o avô, que são, né, os codependentes, né? E é aquele também que... Pode passar para mim, por favor, o terceiro. O codependente é aquele que foge de si mesmo e fica do lado do dependente. É aquele cuja vida fica descontrolada por viver uma relação comprometida com o dependente. Os codependentes, eles nunca sabem esperar, nunca sabem o que esperam. Constantemente eles são bombardeados por problemas, por perdas, né? E algumas mudanças que ocorrem, várias mudanças que ocorrem dentro da sua vida, né? O cotidiano do codependente é um constante sofrimento. Ele passa o seu dia entre depressão, tristeza, entre sustos e medos, com angústia e ansiedade. Essas são palavras do Dr. Luiz Ossão Sanda, que trabalha a relação da codependência, né? Pode passar para mim, por favor. Quais são as fases da codependência? A primeira fase é a fase da negação. Da mesma forma que existem os estágios da dependência química, existem também as fases da codependência. A primeira é a fase da negação. A segunda é a fase da depressão. A terceira, da negociação, e assim vai caminhando.
A quarta fase é a raiva, facilitação, e a última fase é a fase da aceitação. Pode passar para mim, por gentileza. Primeira fase é a fase da negação. Ele se nega, ele está vendo o problema, mas ele não quer enxergar esse problema. As pessoas estão falando para ele, né, que existe um problema lá na sua família, e ele não quer aceitar, ele luta com esse problema, né? Em muitos casos, o familiar até reconhece o uso da droga, mas denomina esse uso como um uso ocasional. Não vai trazer problema para o meu ente querido. Então essa é a fase da negação. Pode passar para mim, por gentileza. A segunda fase é a fase da depressão. Olha como é que vai crescendo todo esse ciclo, né, na vida do nosso codependente. A fase da depressão ocorre após a constatação da dependência química no familiar. Ela é caracterizada por sensações desagradáveis, como tristeza, vontade de chorar, de gritar pela dor, um vazio muito grande e um sentimento de culpa. Onde que eu errei com meu filho? Onde que eu errei com meu marido? Poxa, eu dei de tudo, eu fiz de tudo, mas ele está usando droga. Então é um sentimento de culpa, é um vazio muito grande, né, na vida dessa pessoa. Essas sensações prejudicam o tratamento, de forma que o codependente age de uma maneira inadequada perante os problemas que surgem nesse período. Pode passar para mim, por gentileza. O próximo é a fase da negociação. Após a fase da depressão, o codependente, na maioria das vezes, ele faz negociação com o dependente químico. Ele tenta barganhar, ele tenta trocar, né? Então ele diz assim, ó, se você parar de usar, ele continua. Se você fizer um acolhimento, um tratamento em comunidade terapêutica, eu volto para casa. Ele diz assim, eu compro um presente, eu te dou um carro de presente para você, né? Eu pago aquela viagem, né? Eu nunca mais brigo contigo. Ele começa a barganhar, ele tenta trocar, né, a abstinência, o tratamento do seu ente querido. Então essas barganhas como promessas de presente, né, caso o dependente faça um acolhimento, isso também prejudica nesse processo, né, para ele buscar um acolhimento numa comunidade terapêutica, para que ele possa fazer um tratamento. Passa para mim, por gentileza. A próxima fase é a fase da raiva, né? Os sentimentos dentro da família do dependente químico podem ser alterados. Enquanto um sente vergonha, o outro pode estar no estágio depressivo, enquanto o terceiro está passando pelo estágio da raiva. A raiva também é uma fase da codependência. A codependência faz com que haja muitas perdas, e uma das primeiras dela é o rompimento dessa família, perdas financeiras. Então isso prejudica não só o dependente químico, mas também o seu familiar, que é o codependente, né? A raiva é um sentimento ruim, acaba dificultando a habilidade de resolver as situações que aparecem ao longo desse processo terapêutico. Então, essa é uma fase ruim na vida do nosso codependente. Pode passar para mim. A próxima fase é a fase da facilitação. Ele quer facilitar tudo. Ele pensa que facilitando ele vai estar resolvendo a situação. Mas enganado ele, né? Ele precisa não facilitar, e ele precisa, de maneira clara, objetiva, fazer, incentivar, para que o seu ente querido, esse dependente químico, possa participar, ou possa enganjar no processo terapêutico, né? Num tratamento dentro de uma comunidade terapêutica. Porém, ele precisa saber, e ele precisa fazer dessa forma, porque senão, nessa facilitação, ele vai pensar que está tentando ajudar, mas ele não está resolvendo a questão. Ele está promovendo que o uso da substância na vida do seu ente querido, ela possa continuar. Isso ele pode aprender dentro dos nossos grupos de apoio. Então, essa é a fase da facilitação. Ele tenta facilitar tudo, ele tenta, né, resolver tudo, financiando o uso, facilitando, concordando com as falas do dependente químico. Isso não resolve. Pode passar para mim, por gentileza. E a última fase é a fase da aceitação, né? A aceitação é a fase final da codependência. Aceitar é um processo doloroso e difícil, mas é enfrentar essa crise, é tirar um proveito com essa crise. Então, ele precisa, né, da mesma forma que nós acolhemos as pessoas dentro das nossas casas, dentro das nossas comunidades terapêuticas. Você precisa de um acolhimento, você deseja, você quer estar aqui conosco, sim, ele aceita esse acolhimento. Na fase, né, da codependência, na fase da aceitação, ele também precisa aceitar. Quando a gente aceita, é mais fácil. Eu entendo, eu não sinto vergonha, eu conheço o processo, porque dentro desse processo terapêutico que é realizado
dentro dos nossos grupos de apoio, não é só ele que está passando por dificuldade, as pessoas que estão dentro desse processo terapêutico, participando das nossas reuniões, as outras pessoas também vão dizer para eles que passaram por todas essas fases. E ele vai ver assim: poxa, se eles passaram e têm vencido, eu também vou vencer. Nós costumamos dizer na Rede Cruz Azul no Brasil, nos nossos grupos de apoio, nós temos algumas características. A primeira dela é o sigilo. Então, o que se fala no grupo, fica no grupo. Então, ele vai ter uma confiança, ele vai abrir o coração, ele vai colocar para fora aquilo que está prendendo ele. Segundo, o diálogo franco. Eu posso falar a verdade. Terceiro, a troca de experiência. E essa integração dos pares também faz parte desse processo. Talvez o meu sonho, de uma pessoa que está participando há mais tempo, de um familiar que já está participando há mais tempo, num grupo de apoio, pode ser o sonho daquela família que está chegando. Se essa família que já está há mais tempo participando das reuniões tem vencido a dependência química e a codependência, eu também posso vencer. Então é dessa forma, a gente precisa ser luz, a gente precisa ser esperança na vida dessas pessoas. Eu quero dizer para vocês que há 25 anos atrás, eu fui alcançado dentro de uma comunidade terapêutica, dentro da Rede Cruz Azul no Brasil, uma comunidade terapêutica no norte do Paraná. O Márcio está aqui, o Edson não vi, o Edson é o presidente do Serviço, mas o Márcio está aqui. Leva o nosso abraço, Márcio, para o Edson. Foi lá naquela casa, no norte do Paraná, 25 anos atrás, que eu fui acolhido, e eu vi ali naquela casa, e também nos grupos de apoio que eu participei lá em Rolândia, das famílias que é possível superar a dependência química e a codependência. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Excelente, meus queridos. É interessante a gente entender essas fases e trabalhar com os familiares nessa perspectiva. Eu me lembro de um caso no qual eu vivenciei enquanto diretor de uma comunidade terapêutica do Desafio Jovem em Rio Claro, de uma mãe onde o filho já estava vivendo, a gente até brinca com ele hoje, que ele ficou mais tempo nas CTs do que nas drogas, porque ele saía de uma e entrava na outra, saía de uma e entrava na outra, saía de uma e entrava na outra. E a mãe dele, para entender o processo dele, foi fazer especialização em dependência química. Ela escreveu um livro chamado Filhos do Medo, lançado pela editora Loyola. E ele estava, nesse ciclo, ele veio para o Desafio Jovem, e depois do Desafio Jovem ele teve uma recaída, e ela ligava para nós: o que eu faço? O que eu faço? E nós precisamos estar preparados para isso. Por isso, e só para não deixar essa história no ar, esse rapaz, pela graça de Deus, foi transformado, já tem mais de 12 anos, eu tive o privilégio de fazer um casamento dele, e um menino que hoje, ele nas nossas conferências é o nosso tradutor de espanhol e português, espanhol e inglês, né? Traduz, ele fica até meio maluco lá traduzindo, e todas as nossas conferências do Desafio Jovem ele vem e está lá presente, e a mãe dele, até hoje somos amigos, até ela falou assim: Wagner, eu quero fazer uma edição nova do livro, e queria que vocês participassem para contar o final da história, porque realmente Deus trabalhou através nessa família, e nós temos estratégias para isso, e a Josane vai falar dessas estratégias no acolhimento, essas estratégias do acolhimento dos codependentes enquanto o acolhido está no CT. Então eu passo a palavra para a Josane, para que ela nos brinde agora com a sua fala. Bom dia. Então, sou Josane, aos 18 anos, não usei droga. Fui para um treinamento de Jocum, e lá eu li o livro A Cruz e o Punhal, e fui muito mexida, de forma impressionante. Na verdade, eu tinha de 17 para 18. E aí, não consegui mais ter paz, até que eu me envolvesse no trabalho. E aos 22 anos, eu, já casada, meu marido e minha filha, de menos de um ano, nos internamos no Desafio Jovem de Brasília, e aí lá fizemos o nosso treinamento. Voltamos para Manaus, então eu sou de Manaus.
Na verdade, eu sou do Rio Grande do Sul, mas graças a Deus eu fui lá para o calorzinho, porque eu amo calor, detesto o frio. Então, Deus me presenteou com aquele nosso clima maravilhoso. E estamos já há 40 anos com a nossa fundação, o nosso trabalho, e 36 anos de ministério à frente desse trabalho. E aí eu quero falar para vocês, nós vamos falar sobre o tratamento da codependência em familiares através do fortalecimento de vínculos e dos grupos de apoio. Então eu quero falar exatamente das estratégias de atendimento e acompanhamento das famílias durante o acolhimento, que é uma das coisas que nós vivenciamos lá. Tá? Eu sou psicóloga, sou membro, sou Desafio Jovem, então por isso faço parte como instituição da Desafio Jovem, da Federação Desafio Jovem do Brasil, e também sou membro da diretoria da FETEB lá no Amazonas e coordenadora do trabalho da FETEB lá, e a gente tem tentado fortalecer, né, as federações, e nós agradecemos muito o Confenat e todas as federações que têm trabalhado. A Flor, cadê a Flor? O Wolf. A Flor Forte, né, da Cruz Azul, o Adalberto Calmon, hoje o Edson, o Célio, que tem lutado por nós. Eu estou lá em cima, né, eu não estou embaixo não, estou lá em cima, na Amazônia, muito vista, muito visada, mas nós temos lá trabalhado já há tantos anos cuidando de jovens e adultos, né? Então tá aí, a nossa CT, OSC, Desafio Jovem de Manaus, de 1981, atua em todas as modalidades da assistência. Tá? Nós estamos na assistência com uma força muito grande, graças a Deus, na básica, na média, na alta. Esse aqui é o nosso serviço de fortalecimento de vínculos, onde nós trabalhamos promoção da vida saudável, prevenção ao uso das drogas. Essa é a nossa equipe. Nós temos uma equipe maravilhosa de abordagem social. Tenho aqui a Franciane, levanta a mãozinha, nossa coordenadora do nosso projeto de assistência social, de abordagem social, que vai até as ruas e busca atender a pessoa em situação de rua, garantindo os direitos dele através de acompanhamento, levantamento de demandas, encaminhamentos, acompanhamento mesmo a fundo. E nós temos também um abrigo institucional para pessoas em situação de rua. O abrigo que é específico para pessoas em situação de rua, considerando que as pessoas em situação de rua, em 99% delas são dependentes químicas de alguma maneira. E daí nós temos a nossa comunidade terapêutica. O nosso carro-chefe é o que a gente começou, por quem o nosso coração ardeu, sim. Mas nossa comunidade terapêutica, ela está junto hoje com o nosso abrigo. Eu não vi a apresentação da minha família, faz favor, de botar, ficou lá atrás, para. Eu tenho que falar da minha família. Minha família, aqui, ó, que coisa linda. Meu marido, esse de cabelo branco, minha filha, essa, meu genro, meu filho lá atrás, uma filha do coração, todos nós hoje atuamos dentro da nossa instituição. Em alguma área, um coordena um trabalho, outro trabalho, mas estamos todos. E a Maria Júlia, meu presente, aos 58 anos, ganhei uma neta linda, maravilhosa, que foi presente de Deus para nós. Então, as comunidades terapêuticas, elas têm essa característica das famílias estarem envolvidas como um todo, né? Temos aqui o Rodrigo com a família, pai, mãe, todo mundo. É maravilhoso isso. Muito bem, vamos lá. Mais um. Ok. E nós temos o grupo de apoio à vida. O grupo de apoio à vida, ele é um trabalho também feito para os nossos acolhidos, os egressos e novos que estão chegando. Então, a gente tem um grupo de apoio que funciona internamente, segunda e sexta, e quarta-feira aberto para os adictos, de modo geral, tanto os egressos quanto os que estão lá na nossa comunidade, quanto aqueles que querem conhecer
e é um grupo fechado. Por exemplo, eu nunca participei de uma reunião do Gavide. Por quê? Porque eu não sou atendente independente químico. É deles esse espaço. Então, dentro da nossa comunidade, como no AA e no NA, eles têm esse momento lá que é bem especial. E nós temos o grupo de apoio familiar, o GAF, que é o nosso grupo que acompanha as famílias, e é isso que nós vamos falar dentro do aspecto das estratégias. Já, vamos lá. Essa aqui é a minha equipe, gente, ó. Tem uma equipe grande, bonita, poderosa, porque nós temos vários projetos. Cada projeto tem que ter uma equipe própria. Nós temos fomentos lá do Estado, e temos fomento da Prefeitura, e temos a Senapred também. Então, cada projeto tem que ter a sua própria equipe. Então, a nossa equipe é composta por quase 30 pessoas, entre a equipe mais voluntários, e graças a Deus temos conseguido. Essa de azulzinho é a equipe da Franciane, que é a equipe de abordagem social. Muito bem. Quanto às estratégias, como é que a gente tem funcionado? Pode passar, porque ele está... Joga aqui. Todo. Não, anterior. Isso. Nós entendemos o tratamento e a família dentro do processo de tratamento como fundamental. Já foi falado aqui muito do poder da família, a importância da família. Então, nós entendemos que o tratamento, ele é muito fortalecido pela parceria do dependente, da família e da equipe psicossocial, a equipe da comunidade terapêutica que atua. Precisamos ter essa tríade, né? Mas aí quem não tem família? Ok, esse é um capítulo à parte. Nós tratamos sim quem não tem família. Nós nos tornamos a família dele, porque ele está vindo numa situação sem família. Até que a gente consiga localizar essa família, porque não é possível, né? Ele não nasceu uma raiz sozinha lá, uma árvorezinha sozinha. Ele tem que ter ali uma história e nós vamos ajudá-la a encontrar. Mas é muito importante, se nós somos a família dele, ele tem que também nos ver como família e nos ver enquanto profissionais, mas ser acolhido como família. Isso é extremamente importante nesse processo. E quando ele tem a família, a gente traz essa família para muito perto dele, com supervisão, com cuidado, com acompanhamento. E a participação da família no tratamento fortalece daí a recuperação. Então, para cada losangozinho desse aqui, eu acho que é esse nome, eu coloquei como é que a família participa. Então, nós temos a participação da família em todo o processo, nós temos a participação do adicto, do nosso residente ou do nosso acolhido, nos grupos de apoio. Nós já começamos com o Gavide lá, e nas terças-feiras nós temos um grupo NA aberto, e eles são levados para participar, para adentrar o grupo de NA e começar a contar a caminhada dele, porque quando ele sair, ele precisa, e nós indicamos que ele precisa fazer parte de um grupo, para continuar esse processo de acompanhamento. E nós temos a participação dos grupos de apoio das famílias. Elas participam do nosso GAF durante o acolhimento, e nós encaminhamos para o Amor Exigente, Alanon, Naranon, para eles continuarem, de alguma maneira, recebendo essas orientações, esse acompanhamento, porque é muito importante eles serem acolhidos dentro dos grupos, e a coisa do pertencimento, né? Eu pertenço ao Amor Exigente. O pessoal do Amor Exigente tem assim, eu não sei se você é Amor Exigente, então o Amor Exigente acolhe de um jeito maravilhoso, e as pessoas passam a ser Amor Exigente, né? Elas têm uma identidade também ali, para a mãe, para a esposa, para o filho. Alguém consegue uma aguinha ali? Por favor. Tá. Ela começa a fazer parte ela pertencer a um grupo. Amor Exigente, eu não preciso falar aqui, tem os princípios, tem todo aquele processo
que ajuda a pessoa enquanto pessoa. Nós temos no Amor Exigente pessoas que não tem ninguém adicto na sua família e que foram alcançados por causa dos princípios na sua desestrutura pessoal, na sua falta de identidade, nas suas dificuldades de interação no mundo, na sociedade. Então, aquela pessoa depressiva, aquela pessoa ansiosa, vou para o Narcóticos Anônimos, pode ser, mas o Amor Exigente vai te ajudar também. Muito bem. Aí, nesse processo, quais são as minhas estratégias? Para eu não ficar falando de mim mesmo, mas eu escrevi para eu não me perder, tá bom? Então, pode passar o próximo. Aqui, eu coloquei 9 pontos que eu coloquei como sendo as estratégias que nós utilizamos lá, tá? Então, assim, entendemos o tratamento da codependência como um capítulo importantíssimo no processo de reabilitação do dependente químico dentro do serviço da comunidade terapêutica. A família chega no nosso serviço muito mobilizada, 2 minutos, glória a Deus. Essa realidade pode ser a realidade da família, desespero total, mas também é a realidade do dependente. Então, quando a gente faz o quê? A gente entra no processo com ele de triagem e ele começa a perceber. Porque eu já tive resposta assim: qual é o teu problema? Aí ele olhou para mim e disse: tem problema? Quem tem problema é ela, a mãe. Para mim, tô sussa, né? Para mim está tudo certo. Eu peguei aqui um textinho, eu estou fazendo um curso com o Dr. Laranjeiras, e um texto dele que fala assim, sobre o tratamento do dependente químico é necessário para que isso aconteça, alcançar a família. Ele diz assim: avaliando e identificando o quanto a dependência do paciente atuou negativamente sobre essa família, causando-lhe sofrimento e transformando-a numa estrutura ora ausente e negligente, ora numa estrutura meramente punitiva. Então, eu preciso fazer essa avaliação e identificação dentro da família. E avaliando o quanto essa família ainda é capaz de apoiar e suportar o processo de tratamento e recuperação do paciente. Então, essa avaliação também é importante. E ajudando os membros dessa família, que são aqui amigos, vizinhos, né, colegas de trabalho, a entender a complexidade dos problemas e quais seriam as maneiras mais adequadas para lidar com o paciente durante o processo de desintoxicação. Então, essa caminhada é importante, esse entendimento da equipe, tá? Isso aqui é para nós, equipe. Essa avaliação é nossa, nós precisamos fazer isso. E aí, o que nós fazemos? Ele participa, a família participa aqui, ó. Participação da família em amarelinho, triagem, o processo de triagem, a construção do genograma. É impressionante a construção do genograma, porque junto com a família e com ele, às vezes ele não se enxerga. Quando você constrói pai, mãe, e aí aquele monte de irmãos, ou então só ele, quem é ele, qual foi a caminhada dele, a construção dele, a relação dele, ele casou, não casou, teve filhos. Às vezes você tem história, a mãe teve ele, daí a mãe rompeu, teve outro filho e teve outro. Uma vez eu atendi uma mãe que tinha em torno de 7 filhos, tudo com um pai diferente. Aí eu falei: você foi casado há algum tempo, viveu debaixo de uma estrutura familiar? Com nenhum. Então, pensa com que cabeça vem aquele sujeito para lá, para dentro da nossa comunidade, e acabou. E nós temos que dar um jeito naquela cabecinha. Não é fácil. Então, a gente só vou finalizar aqui, ó. Atende isso. O acolhimento à família está envolvida, nas normas do PAS, conhecendo o programa, a família está envolvida, é encaminhada. Aí ela tem o processo de atendimento, alinhamento de expectativas, retomada de vínculo. Tudo isso envolve a família. As tecnologias, hoje nós temos o WhatsApp com a família, nós temos online com a família, facilita os encontros. O Covid nos ensinou isso, a pandemia.
Ressocialização familiar, trabalhando PPR, DHS com a família. A família precisa ter a prevenção de recaída, a família precisa ter a habilidade social para lidar com aquele problema. Então não é só com o nosso residente, a gente precisa trabalhar isso com a família. A família precisa desse treinamento, a família precisa da reunião em grupo e a família precisa da reunião individual. Só eles com família, com ele, construindo essa caminhada. Então essa é a experiência que nós temos lá e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Foi um prazer muito grande, uma honra e um nervosismo grande vir aqui falar para vocês sobre algo que para nós lá é muito comum. Obrigada, Muito precioso, Rosane, muito obrigado. E além de nós trabalharmos com essas estratégias durante o acolhimento com a família, é fundamental esse processo pós-acolhimento. Quando o acolhido sai com o acolhido e com a família também. Infelizmente, nós pecamos muito nisso. Nós somos muito bons no acolhimento, mas nós precisamos ainda crescer e melhorar pós-acolhimento. Para quê? Para que a gente possa mensurar e ter dados estatísticos. Rapidinho para vocês aqui. Nos Estados Unidos, o governo norte-americano fez uma pesquisa no Desafio Jovem. Eles têm esses dados, eles constataram que após 5 anos concluído o programa, porque eles acompanhavam esses ex-acolhidos, o índice de sucesso era de 85%. Aqueles que concluíram o programa e participaram e tiveram, lá eles chamam de alumni, é um aperfeiçoamento daqueles que passaram pelo programa. O índice de sucesso aumenta absurdamente. Então nós precisamos trabalhar efetivamente pós-acolhimento também. E é isso que nós vamos ouvir agora, através do Maurício Bovo, e ele vai falar um pouco sobre a importância da participação do grupo de apoio após o acolhimento. Obrigado. Bom dia, gente. É mais fácil estar sentado aí, viu? Mas vamos lá. É uma alegria estar com vocês. Eu vou pedir a ajuda do Rodrigo. Estou aqui com toda a equipe da Fazenda Esperança. Vamos juntos, então, em poucos minutos, tentar entender essa importância, tá? Vamos lá. O Grupo Esperança Viva, para vocês conhecerem, nasceu da experiência da Fazenda da Esperança no ano 2000. E nasceu, primeiramente, para ser esse apoio a todos os nossos ex-acolhidos. Mas, claro, isso depois foi se ampliando a todas as famílias, os voluntários, foi se abrangendo, é algo que eu vou tocar no assunto. Então, a gente entende o Grupo Esperança Viva hoje como uma verdadeira extensão da Fazenda da Esperança. E é isso que eu quero tocar, nesse ponto que eu quero tocar com vocês, como um grupo de apoio, sendo esse portador da essência que existe dentro da comunidade terapêutica, mas que também está disponível nos grupos de apoio. Isso é muito importante. Vamos lá. Temos hoje 302 grupos de Esperança Viva espalhados em 15 países, desses 180 são aqui no Brasil. Uma média de 2.500 pessoas que participam das nossas reuniões semanalmente. Tem muitas ações que nós fazemos, né? Ir nas ruas, abordagem, acolhida com os pais nas reuniões, com aqueles que querem ir para a fazenda, com aqueles que retornam da fazenda. São muitas ações. O GEV é a extensão da Fazenda da Esperança na sociedade e potencializa as suas ações. Mas o que eu queria tocar no ponto é o que tem lá no grupo, o conteúdo do grupo que ajuda na nossa continuidade também dos familiares. Vamos lá. Eu cheguei na Fazenda em 99, depois de perder trabalho no banco, saí da faculdade de administração. O que a Fazenda fez comigo? Ela me acolheu, me apresentou todos esses instrumentos que nós falamos aqui mais cedo, a partilha, a espiritualidade, a vida de comunidade, tudo isso ela me apresentou. E teve uma experiência que me tocou. Estava com 2 meses, minha mãe era para participar do encontro com os pais lá na fazenda. Eu tinha pedido um monte de coisa para minha mãe e minha mãe não foi. Eu estava na casa esperando ansiosamente pelas coisas que eu pedi, não pela minha mãe. E aí chegaram e entregaram tudo lá, assim, todos os acolhidos da casa comigo, recebendo presente, foto, carta, todo mundo animado, e eu falando, vai vir um carrinho de mão aí, cheio de coisa para mim. Nada. Veio com a lista de presença, sua mãe não veio.
acabou comigo. Se eu pudesse abrir um buraco, eu abriria. Mas eu vi a porta da capela, que a gente tem uma capela dentro de casa. E eu corri para dentro da capela. E comecei a pedir a Deus, me ajuda. Se eu for embora, veio aquela revolta que a gente sabe como é. Eu disse, eu vou sair, vou vender tudo, vou estragar tudo, vou mostrar para minha mãe que não se faz isso comigo, uma revolta. E eu pedi a Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E rezava, e rezava. Fiquei 1h30 dentro da capela esperando que todo mundo fosse dormir, porque eu não queria ver ninguém. Quando eu saí da capela, todos os acolhidos da casa estavam na sala, me esperando. Um levantou e falou, você está precisando de sabonete? Eu tenho aqui, ó. Chinelo, minha mãe mandou 2, eu posso compartilhar um com você. Aqui nós dividimos aqui o chocolate, a bala, vem cá, aqui é a sua parte. Dá um abraço aqui, deve ter acontecido alguma coisa. Quem fez? Foi o monitor? Não, o monitor nem estava naquela hora ali, os acolhidos. E ali eu senti o amor de Deus por mim. E ali eu senti que Deus tinha um plano na minha vida através deles, dessa vida de comunidade. E sabe o que isso produziu em mim? Uma vontade de retribuir. Aí comecei a fazer uma experiência lá dentro. Tinha muitos jovens que não sabiam ler e escrever. Então eu sentava com eles e eu ia ler a carta da família deles para eles. Sua mãe aqui, ó, assim, 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 assim. Eu me emocionava lendo a carta dele. Ele começava a partilhar a vida dele comigo e depois eu ia ajudar a escrever a carta dele para casa. Aquilo era um presente no meu coração e eu sentia de dentro uma alegria que transbordava, que me fazia arrepiar, que me emocionava. E eu só tinha vontade de retribuir esse amor de Deus para cada um que estava lá, retribuir, retribuir. E quando eu saí da fazenda, eu queria dizer para o mundo, vale a pena dar certo. Então, a instalação de um grupo de apoio, do GEV, ele é a manifestação de um amor que a gente não consegue segurar para nós, a gente quer levar para os outros. E como eu posso levar para os outros? Dentro do grupo de apoio. Vamos lá, vou criar um GEV e vamos ter essa mesma dinâmica dentro do grupo de apoio. Então, dentro do grupo, os familiares vêm com as mesmas dores, mas eles estão inseridos dentro dessa dinâmica. E essa dinâmica de ser escutado, de motivar também um ato de amor, a preocupação também, não só com o meu filho, mas com o filho dos outros, faz eu sair da minha realidade e estender a mão para os outros. Essa dinâmica que acontece dentro do grupo de apoio é a mesma dinâmica que acontece dentro da CT. Cada um com as suas características. Nós não temos a parte física do grupo de apoio que segura, que dá proteção, mas nós temos essa vida de família que provoca a mudança. Então, por que é importante estar no grupo de apoio? Porque o grupo de apoio, o grupo GEV e os outros grupos, me fazem continuar esse processo que me deu uma vida nova e que me faz ficar de pé. Então, se eu sou um ex-dependente e eu vou no grupo, ela me lembra sempre isso. Eu vou para ser ajudado e sou mais ajudado, ajudo os outros, recebo ajuda e essa dinâmica me mantém de pé. E para os familiares também. E quando eu me afasto do grupo de apoio, quando eu me afasto dessa dinâmica de vida, desse estilo de vida, eu me sinto enfraquecido. E assim acontece também com os pais. Vocês querem uma prova de que isso é verdadeiro? Eu tenho aqui, por exemplo, Eliemar, levanta a mão, Eliemar, olha. Eliemar chegou no Grupo Esperança Viva já com 50 anos de idade e carregando 33 anos de drogadição. Nas reuniões do Grupo Esperança Viva, participando fielmente e se entregando a essa dinâmica, está aqui hoje, não precisou estar acolhido dentro da CT, encontrou essa vida que foi suficiente, essa corda foi suficiente para resgatá-lo, e hoje está com a esposa Marise, que são responsáveis da nossa comunidade em Guaratinguetá. É a prova concreta de que são 2 embalagens do mesmo conteúdo. Então, o conteúdo que nós temos na CT está disponível nos grupos de apoio para quem precisa. Tem outro casal que ele se recuperou no grupo e foi para a África e hoje é responsável da nossa comunidade na África. E para concluir,
Só para vocês imaginarem, através dessa experiência, depois de 3 anos no Grupo Esperança Viva, vivendo na sociedade, trabalhando em banco de novo, Deus me chamou, né, assim, tocou no coração de eu ir levar essa mensagem. Aí fui fazer a missão nas Filipinas, na Ásia, levar essa realidade para lá. Minha noiva foi comigo, a gente se casou.